Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora jogar? Então, hoje eu vou trazer uma abertura grande, ela demanda bastante espaço no teu caderninho e bastante calma para você orientá-la direitinho e fazer a interpretação de um jeito bem abrangente, como a própria abertura é. Mais do que isso, se você tem gostado desse trabalho que eu estou trazendo aqui, faz favor, vamos lá, dá aquele joinha, se inscreve no canal, faça o favor de compartilhar esse vídeo com quem também gosta, porque isso super ajuda o canal a seguir e a crescer. Mais do que isso, eu gostei tanto dessa abertura, nossa, aquela outra também é super legal, nossa, eu queria tanto uma abertura lida para mim, e também queria conversar com quem gosta de tarô bem de boa, bem tranquilo. Então, dá um jeito de pegar o link aqui embaixo agora, assim como o link lá no começo do meu YouTube, e você segue para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. E vai fazer parte de uma comunidade ainda mais engajada, mais cheia de bossa, onde a gente troca de um tudo e também é onde ocorrem os sorteios para as aberturas. Combinado? Então, bora jogar? Bora jogar, porque hoje o jogo é grande. Então, aqui no 365 Aberturas de Tarô, para você que está chegando agora, eu sou Fernanda Vidigal, estou na abertura 132, aonde a gente vai fazer a tiragem da vida. Uma abertura que é das grandes e das que respondem a todas as querências ou necessidades de um momento da vida. Logo, não precisa de tema ou pergunta. Jogada de várias cartas e que precisa de 2 baralhos. Um completo de 78 cartas, o que você quiser, e outro só com os 22 arcanos maiores. Uma abertura âncora que vai ser feita com os maiores é aquela que vai permanecer por todo o jogo, cuidando e servindo de referência para toda a leitura. Não importando quem que vai sair ali dos maiores, vai estar olhando para a jogada grande. Então vamos lá. A gente tem aqui uma jogada, vejam, que vai ocupar espaço na mesa. Então, vamos lá. Eu vou começar pela abertura âncora, porque ela é tirada, né? Deixa eu pôr aqui o meu laser. Ela é tirada do deck de 22. Então, eu venho e abro carta 1, a de base, carta 2, a do amor, carta 3, a do trabalho, carta 4, você, o pessoal. Carta 5 e carta 6, o futuro imediato. Carta 7, os desejos. Lembra, então, que esses arcanos maiores estarão fazendo referência à mesa maior. Então, na carta 1 de base, está ligada ao lar. A carta 2 vai estar ligada ao amor. A carta 3 vai estar ligada ao trabalho. A carta 4 vai estar ligada ao pessoal. As cartas 5 e 6 vão estar ligadas ao futuro e a carta 7 vai estar ligada à chave. Bora seguir aqui para a grandona? Então, nesses 5 quartetos ou 5 triângulos, 5 grupinhos de 4 cartas, nós vamos tirá-los de um maço de 78 cartas, logo um deck completo de tarô com tudo junto e misturado, método americano. Aí a gente tem o quê? No nicho pessoal, que é o nicho 4, então aqui a gente tem logo depois que organizar a questão da mesa grande. Na mesa grande, a gente tem no pessoal as cartas 1, 2, 3 e 4, que é como você se sente. As cartas do lar são as cartas 5, 6, 7, 8. A sua casa, a rotina, a vida doméstica e o dia a dia. No trabalho, as cartas 9, 10, 11 e 12, vida profissional, financeira, material, nas cartas do amor, que são as cartas 13, 14, 15 e 16, as relações e relacionamentos. E nas cartas do futuro, cartas 17, 18, 19 e 20, quais são as tendências mais fortes para o futuro? A carta-chave, a 21, é de forte influência e conselho final. Então, a gente tem que juntar toda essa ideia para poder fazer a tiragem. Bora jogar, que é mais fácil do que explicar. Então, vamos jogar, vamos seguir lá para a mesa. Muito bem, lá vamos nós, né? Nós não vamos de trem. Vamos fazer com que o espaço aqui seja o mais amplificado possível
para a gente dar conta de mostrar para vocês essa jogada. Bom, essa jogada hoje está indo em direção a uma das queridas que está lá dentro do 365 WhatsApp. Então, e que acabou conversando comigo, mas teve uma grande paciência, alguém que entrou bem no começo, só agora está sendo agraciada com uma leitura, e a gente vai estar dando um enfoque geral, como a leitura demanda, né? Mas ela quer falar de assuntos materiais. Então, nós vamos colocar aqui o As de Ouros para falar mais das questões materiais, financeiras, que é o que ela mais estava afim de dar uma olhada. Então, a gente olha tudo, mas olha isso com mais carinho. É este o ponto. Beleza? Então, assim, arcanos maiores, Marselha, já embaralhados. O que que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo o lequinho e vou estar escolhendo, então, você anotou a jogada, essa jogada precisa de guia, precisa de cola, porque senão dá zebra, né? É o tipo da jogada que para se perder tá facinho, facinho. Então, até ter decoradinho, né? Até ter arrumado, até eu posso me perder. Mas a âncora é a bichinha primeira, onde eu tenho 7 cartas. Então, eu posso começar pensando que é a carta 1, que é a carta 2, não é? Então, vamos olhar bem direitinho aqui a ordem dos fatores, a carta 2, aí nós temos a carta 3, a carta 4, a carta 5, a carta 6 e a carta 7. Eu não sei se vai dar para colocar tudo aqui. Vou trazer mais para cá um pouquinho. Vou juntar um pouco mais, que é para a gente ter espaço. 4, 5, 6 e 7. Vamos ver como é que a gente se organiza. Bora lá. Mas acho que ficou bem no cantinho, que nem tá ali na nossa cola. Acho que vai dar certo, né? Espero que você tenha feito um printing para poder te ajudar. Aí, agora, as cartas não são tão pequenas, as que eu tenho, e é o menor tamanho que eu tenho de Rider, né? Vou ter que me virar com isso mesmo, que a vida é assim. A gente se vira com o que tem. Então, primeiramente, nesse deckzinho que eu também vou abrir leque, eu vou separar as cartas para falarem da pessoa. Uma, duas, três, quatro. Fernanda, posso fazer assim que nem está fazendo, que é para caber? Claro. Na hora de abrir também. A quarta, né, é a última da ponta. Então, veja, uma, duas, três, quatro. Seria o movimento, certo? Eu posso lembrar disso na hora que eu for ler. Agora eu tenho todo mundo arrumadinho, um, dois, três, quatro, para fazer o bolinho. Bolinho número um, bolinho pessoal. O segundo bolo do lar, né? As cartas 5, 6, 7 e 8. Para essa rainha de ouros, falando de ouros. Então, a gente tem as questões do lar aqui. Aí a gente tem as questões do trabalho. Então, a gente vai para as cartas 9, 10, 11, 12. Assuntos de trabalho. Assuntos do amor. 13, 14, 15, 16. O amor está aqui. Veja, eu estou querendo mostrar que é um nicho, né? Que a gente pode fazer assim, não tendo um espaço grandão, na hora de interpretar que a gente abre. Né? Depois do trabalho, o futuro. O futuro, futuro, futuro. Aqui a gente tem, então, a carta 17, 18, 19 e a 20. Futuro está aqui. Carta 21, a grande derradeira, carta 21. Fechamos os decks, não tem espaço para ficar com o baralho dando sopa por aqui. Então a gente já some com todo mundo de perto, que é para dar conta de ter espaço na mesa para trabalhar. Muito bom. Então vamos começar interpretando quem mesmo? A gente começa pela âncora. Então nós vamos olhar a âncora para conversar primeiro. A carta 1 na âncora é a carta de base desse jogo. Começa com o louco, e a bem da verdade, eu gosto quando um jogo começa com ele,
porque significa que há uma abertura de jogo, há uma ousadia, que a base é jovem, que a base está disponível e disposta para novas oportunidades. Se não está, bom que seja, né? Então vamos começar abrindo o jogo, abrindo alas. Melhor ainda quando abre com o mago. Vamos ver, a segunda carta é o amor, né? Talvez aqui as coisas não estejam tão incríveis, porque o eremita é aquele que anda muito só, normalmente porque é muito independente, muito dono do seu nariz e porque acredita muito nas suas próprias verdades. É alguém que também anda com sabedoria e porte pela vida. Muito bem, no trabalho, a carta 3, um momento de transição, transformação e de fazer novos caminhos. Por quê? Porque a gente tem que deixar, às vezes, uma etapa que acabou, se concluiu, tipo ontem, e aí atravessar a ponte para poder chegar no tipo amanhã. Então, está na hora de fazer uma travessia na área do trabalho. Na posição pessoal, naquilo que é você, está com você como energia, está representando a sua pessoa, a temperança conta que você é uma pessoa que tem muito equilíbrio, muita capacidade, as coisas têm sido sempre muito fluidas e você é muito capaz de lidar com a fluência da vida, né? Então, assim, temos aí um equilíbrio, uma figura equilibrada. É uma carta maravilhosa para estar representando você. Na carta 5 e na carta 6, a gente tem o futuro imediato, aquilo que está batendo na porta. E olha que contraponto. Está batendo na porta um períodozinho de dificuldade, não é? Então, o futuro imediato traz um sacro ofício, traz uma dificuldade, traz um momento mais parado, com paralisia, sem movimento, mas lembra que às vezes sem movimento a gente dança uma polca ou uma boa dança de casamento judaica, e aí a gente tem também a imperatriz logo depois. Então, seja lá o que vem vindo nesse futuro imediato, que talvez já esteja aí caindo num ostracismo, numa falta de movimento, falta de dinheiro, falta de questões materiais, né, uma paralisação, a imperatriz diz: ah, mas não por muito tempo, querida, não mesmo, porque eu não vou ficar aqui parado esperando nada acontecer. Eu vou sair à luta e nós vamos fazer virar esse jogo. É uma questão de conversar, contar, ir lá levar, né? Vamos fazer alguma coisa. Temos que estar dando uma criada na oportunidade, na abundância e na prosperidade da imperatriz. Mais lindo ainda é o imperador lá em cima, falando de um desejo de segurança, não é? E de patrimônio, de ter um certo porte de segurança, patrimônio, um trabalho que dê esse lugar de mais valia, né? Valer mais, ter maior porte no trabalho. Mas eu acho que você está indo para isso, mesmo com essa temporadinha meio ruim aí que está meio estacionada aí, sem graça. E aí a gente tem que pensar agora em conversar um pouco mais. Então, assim, a primeira carta, ela está falando da base como sendo esse lar, o dia a dia, como é que está a tua vida. Então, a primeira carta que a gente tem aqui, eu acho bem importante, né, que é os enamorados ou os amantes. No Rider fica muito com a cara dos amantes e nos modernos em cima também. Mas os enamorados são três figuras humanas para a gente se lembrar que sozinho ninguém faz nem verão. Então, na carta dos enamorados, precisa ter um ou mais de mim lá para que as coisas possam acontecer. Você está com uma equipe boa? Você tem contactado pessoas ou nicho de pessoas? Você tem compartilhado, né, mais? Você tem feito boas escolhas nos grupos, nas equipes? Tem lidado com grupos e equipes? Eu acho que isso é uma das coisas que os enamorados sempre meio que prontificam, assim, pontuam, né? Que é bem importante a gente estar dando uma olhada nisso. Então, tá. Que mais a gente tem para dizer? Que você é uma figura que talvez tenha se tornado muito 10 de paus. O que é o 10 de paus? Um centralizador. Tudo depende de mim, eu faço tudo dentro da empresa. Empresa sou eu, né? Então, assim, a sorte sou eu, quem faz sou eu, quem limpa sou tudo eu. Tá, cuidado, porque isso acaba trazendo um sobrepeso, né? E a síndrome de Atlas,
e acaba impedindo os movimentos, né, de inteligência e abertura de comunicação, que é o As de Espadas, que podem estar promovendo um equilíbrio, um benefício maior dentro de casa. Então, assim, quando eu sou responsável por tudo, não consigo delegar ou comunicar, né? Mesmo assim, dá para equilibrar. Mesmo assim, dentro de casa, apesar de tudo, tem amor e tem equilíbrio. Tem gentileza e tem equilíbrio. Tem boa educação e tem equilíbrio. As coisas até que se equilibram muito bem. A temperança é poderosa junto com os enamorados, né? Então, existe dentro do teu lar e do teu dia a dia boas relações, equilíbrio, afetividade, gentileza. Está faltando só não centralizar tudo tanto em você e tentar, de alguma forma, dinamizar o elemento do ar para você poder fazer melhores comunicações, enfim, expandir conhecimento e comunicação, bem importante aqui. E eu vou fechar com a última cartinha, a 8 da temperança. Aí a gente vai pegar aqui embaixo, falamos então do louco para com isso. O louco está pedindo ousadia no teu dia a dia, está pedindo novidades no teu dia a dia, está pedindo modernidade no teu dia a dia, né? Tem que haver movimento. Muito bem. Aí a gente vai para a situação do amor, ou da afetividade, dos relacionamentos, como é que tá essas relações e tal. E a gente começa por uma carta que me conta que isso talvez não esteja muito bom, não. Primeiro, porque é um 8. O 8 sempre diz que as coisas estão um pouco difíceis, tem muita responsa, ou então tem muita cobrança, tem muito blá blá blá, que não leva a lugar nenhum. E o 8 de espadas do Rider é aquele que diz que você está aprisionada numa série de conceitos, crenças, pensamentos e valores e não vê saída. Por quê? Porque de repente a saída é dar a mão para o outro que está ali do lado de fora, é tentar alguma coisa inovadora, diferente, né? Batalhar por uma melhor comunicação. A rainha de taças aqui, ela é bem importante. Por quê? Porque você é generosa, porque você é amorosa, porque você faz o melhor que você sabe em quase todas as circunstâncias, se desdobra, sempre muito engajada, né? Tem um lugar super fofo, super legal, né? E sem sombra de dúvida, com alta sensibilidade e percepção e intuição. Mas o julgamento me conta que nesse momento as relações estão todas dentro do mundo e do seu círculo conhecido, então deve estar dentro da tua família, dentro das pessoas que você tem à volta, e aí, querendo ou não, também temos as críticas e as dificuldades de viver em comunidade ou em viver em família, nem sempre tudo são rosas e tudo dá super certo, mas também não precisa dar tudo errado. Então, reavaliar, rever, fazer revisão, vale a pena ver de novo. É bem a temática do julgamento aqui para a tua área emocional, relacional, né, e afetiva. E a carta da força, que é quem fecha esse circuitinho, dizendo: olha, às vezes na vida não adianta a gente ficar só no cabo de guerra, eu que ganho, você que ganha, nas disputas e competições dentro das relações. Às vezes a gente tem que sentar junto, jantar junto, almoçar junto e dar tréguas, fazer tréguas, né? Essas tréguas também são muito importantes. Ah, mas eu não estou a fim de fazer trégua. Então, veja se não é melhor você se imaginar fazendo gangorra, ao invés de cabo de guerra. Gangorra no sentido de que enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um fala, o outro silencia. Enquanto um diz, sabe fazer isso com calma, e pelo mesmo objetivo, pelo mesmo foco, pode ser que funcione, né, nas suas relações e dê uma melhorada nas questões relacionais. Aqui a gente tem o arcano do eremita, que me diz que por conta, né, desse talvez não ajuste completo, há para a tua parte uma sensação de solidão ou de solitude, ou só ando sozinha, e isso, né, ando devagar, porque já tive pressa, será mesmo? Dá uma revisada nesse quesito, porque é nas relações que a gente faz muita coisa. E quando as relações são boas e são legais, elas podem ser também um ponto de apoio, né, para a vida material e para aquilo que a gente quer realizar. Saindo, então, das questões da base,
né, e do amor, a gente vai para as questões do trabalho. O trabalho é exatamente, olha, o cara do trabalho aqui, você é um trator para trabalhar. Então, assim, o imperador é o cara que acorda às 5 da manhã e vai dormir meia-noite, 1 hora, mas dá conta do seu trabalho. Alguém que realmente tem muito apreço pela segurança, pelo trabalho, pelo que eu tenho que fazer, tem muita responsabilidade, assume muitas posições, é até um pouco duro, quadrado, difícil. Vamos pensar um ladinho complicado. Tá, então aqui a gente tem o Arcano da Morte pedindo para esse imperador fazer uma travessia, atravessar de um tempo anterior, tipo ontem, para amanhã, pensando de um jeito um pouquinho mais solto, um pouquinho mais 7 de paus. No 7 de paus eu tenho tudo isso daqui, mas eu não preciso carregar todo mundo, eu posso carregar um de cada vez. Eu posso arquitetar, né? Eu posso meio que estruturar as minhas forças e a minha vontade para poder chegar, né, na realização de todas as coisas. Olha como é uma outra atividade, né? O lado do trabalho está muito iluminado. O lado do trabalho tem muita coisa importante. Por quê? Porque a gente tem 3 arcanos maiores aqui falando alto, né? Aqui também tínhamos 2 arcanos maiores falando alto, aqui também. Então, assim, todas as suas áreas da vida estão meio que com força. Aqui, o que que a gente tem para falar, então, do trabalho? Primeiro, que a carta fala do trabalho é a morte, ela está pedindo uma travessia, né, de uma temporada talvez melhor de trabalho, as coisas estavam mais seguras, mais bem orquestradas, a fazer novas avaliações e ver como a gente pode ir cuidando de um item por vez e resolvendo, colocando muito mais brilho, muito mais valor, muito mais luz, muito mais mostragem, muito mais aparecer, né? Muito mais verdade nesse trabalho, para que ele possa chegar também a outras pessoas e que você possa trazer no teu trabalho, ou já tendo no teu trabalho, fazer parcerias de valor. Então, parcerias de valor no teu trabalho são muito importantes, bem como a ciência, a consciência, o conhecimento, né, as maestrias, os universitários. O Papa fechando aqui, dizendo: olha, todo conhecimento, toda postura de conhecimento é bem-vinda no seu trabalho. Então, a gente tem um nicho que tem uma força danada, mas que a morte está dizendo: momento de atravessar do passado para o futuro. Talvez isso demande, como no 7 de paus, novas ideias, novos projetos, novos caminhares. Aí a gente vai para a questão de pessoal, né? A temperança dizendo que você é uma pessoa equilibrada e que tem muita fluidez, mas que às vezes meio que dá uma voada, né? Com essas asas da Paner, perde um pouco o chão, vai lá para o mundo de Nárnia, mas ao mesmo tempo a Rainha de Ouros me conta que você é daquelas mulheres que faz. É uma mulher realizadora, é uma pessoa realizadora, é uma pessoa que põe a mão na massa, entrega, faz as coisas acontecerem desde sempre e sempre foi assim. E esse é um ponto de força, um ponto de honra. Mais do que isso, você também sabe trabalhar o seu nicho de trabalho, assim, você sabe vender muito bem seu peixe, você sabe mostrar muito bem aquilo que você tem, você conhece muito bem o seu nicho e está precisando, não, você já sabe vender muito bem. E tem momentos gloriosos e de muita coisa boa que veio acontecendo, continua acontecendo pessoalmente, grandes vitórias e sucessos, mas agora, de um tempo para cá, emocionalmente você deu um né? Fiquei um pouco insegura, ou talvez deixei de acreditar em uma coisinha ou outra, mas veja, são os famosos assim, poeirinha, não é? Não é nada tão pesado para você gastar muito tempo. Mas entrou uma consideração importante do 4 de ouros, aonde você deixou de receber o que vem para você e você fica esperando o que venha de um outro lugar. Sei lá, como é que eu vou explicar isso, né? No sentido mais do trabalho, eu não consigo entender
talvez o que os meus clientes querem de mim. Eu não consigo entender o que os meus parceiros e as pessoas perto de mim estão realmente esperando de mim. Mas eu acho que eu estou dando o que eu sempre dei. Então tem um erro aí, tem um erro de observação. Talvez você esteja dando ou fazendo aquilo que você sempre deu ou fez, ou proporcionou, e eles também estão fazendo o que sabem fazer para te devolver o que você faz, ou para te pagar, ou para acertar contigo. Isso aqui também entra na moeda de troca, apesar de não estar em ouros, né? Nas taças, muitas vezes os meus acordos de pagamento, os meus acordos de como eu vendo e recebo, também não estão bons, podiam ser revistos. Porque eu estou achando que eu não estou recebendo o que eu mereço ou não estou fazendo o suficiente. Isso não é bem verdade. Tem um gap, tem um erro, tem um bugzinho que daria para ser revisto aqui, porque que a temperança diz que dá para arrumar, dá para fluir melhor. Deu um bug, mas não precisa ser para sempre. E as cartas anteriores são maravilhosas na tua vida pessoal. Então, você mesmo é uma pessoa extremamente especial, precisa lembrar de que é especial e não deixar que aquilo que é negativo ou que tenha acontecido recentemente pontue todo a sua grande dinâmica, o seu grande trabalho, o seu nome no mercado, aquilo que você faz bem, né? É importante você retomar e meio dar uma espanada nesse quatro de taças. Aí a gente vai para o futuro. O futuro imediato, né? Aqui com a primeira cartinha, não é bom, né? Do tipo, tem dificuldades, temos aí pedras no caminho, barreiras e algumas armadilhas. Mas isso não é para ficar. Por quê? Porque a Imperatriz diz: olha, isso não é para durar, não. Então, assim, vamos dar a volta por cima. Se a gente der a volta por cima e esse cara começar a dançar uma nova música, ou conforme a música do momento, eu acho que dá para sair do outro lado. Então, vamos olhar esse futuro para ver o que que ele traz. De cara, ele traz a sabedoria e a inteligência de um rei de espadas. Eu acho que você está precisando de verdade estudar, pensar melhor, usar estratégias mais elaboradas. Se não tem, você não as tem, busque quem tenha. Quem é que pode te ajudar no quesito mental para que você chegue aonde deseja, né, com toda a força e inteligência. Aí a gente tem o próprio as de paus, abrindo todas as possibilidades daquilo que é a tua inteligência, a tua capacidade, a tua vontade. Então, as cartas me contam que entre inteligência e capacidade, vontade, você tem de sobra. O que não está totalmente firme, o que não tem, talvez esteja faltando de verdade, é a parte material. Essa parte material, nesse futuro imediato, não está bom, que é olha, colabora com o meu querido dependurado, né? Faltam as moedas, mas os dedos estão aí. Então, bora fazer alguma coisa com esses dedos que é para sair do outro lado. Então, mesmo que tenha sido um golpe de azar ou um movimento ruim, ou uma venda ruim, né? Não importa, dá para virar a mesa. Vamos virar a mesa? Por que eu estou falando que dá para virar a mesa? Tem Imperatriz aqui, gente. Dá para virar esse jogo. Vamos virar esse jogo. E aí, acabaram vindo duas cartas para minha carta 21, e eu nem reparei, tá? Por mim, eu tinha pego uma só. Mas aí a gente já diz aquilo que a gente já conversa aqui, né? Todos nós. Caiu na mesa é para falar dela, não é para voltar para o deck e dizer, eu errei. Nada a ver, hein? Nada a ver. Carta na mesa ficou. Agora leia, conte. Então, veja, na chave, que é justamente as fortes influências ou o conselho final, eu acho que aqui tem um conselho importante. Eu não conheço o melhor vendedor dentro de todas as figuras do tarô que não seja o Cavaleiro de Paus. É o maior comércio, é o maior vendedor, nem que ele não entrega, mas que ele vende, ele vende. Então ele faz negócio, ele vai atrás. Será que você está com uma equipe legal de marketing? Será que você está vendendo legal? Será que a venda pode ser melhorada e com isso ampliar o teu as de ouros, ampliar o teu movimento, né, de dinheiro financeiro e de negócios? Eu acho que às vezes, sabe, na vida a gente pode ser bom até um determinado ponto, aí a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de alguém que faça o comercial para a gente, que faça a parte de venda. Às vezes a gente não é todo suficiente.
né? Mesmo que não é mal, mas não é suficiente. Tem algo a ser feito com mais destemor, mais vontade, mais coragem, mais empenho, né? Para poder ampliar esse lugar material do As de Ouros. É bem uma questão de ouros, né? Estamos falando de ouros. Então, para a gente poder ampliar isso, bora você vestir aí o cavaleirinho de paus na geladeira, que é para poder dar ânimo, vontade e, inclusive, encontrar pessoas que tenham esse perfil e essa valorização para poder te ajudar, para poder compor para frente contigo. De toda forma, a carta que fecha a chave é o imperador. Então, de verdade, o imperador não perde nada. O único defeito do imperador é que em time que está ganhando não se mexe. E aí, o imperador pode ser o cara que fica muito estagnado, muito parado, muito trancado. E eu pediria para você dar com esse cara assim aqui, sabe? Esse imperador está precisando de uma equipe comercial melhor. Então, como é que eu estou vendendo? Talvez eu não saiba me vender, talvez eu não estou boa nesse momento. Então, o que mais eu posso? Preciso de uma ajuda, ou preciso de uma mentoria, preciso dar uma olhada nos caras bons de venda na internet, preciso dar uma incrementada, né? Em geral, você pode observar junto comigo, né, como outra queridona do tarô, que as cartas estão boas, em boa parte do ambiente das suas cartas, elas estão dizendo: olha, precisa dar uma ajeitadinha aqui nesse dependurado, gastos, né? Dar uma arredondada na ponta do lápis, que é para poder normalizar as questões financeiras, né? E as questões do dia a dia, além da equipe de vendas. Eu acho que está dentro das suas necessidades, foi bem legal. O baralho foi muito generoso e trouxe exatamente aquilo que você precisa para a sua próxima temporada aí da vidinha. Valeu, gente boa! Jogada concluída, mais uma, gratidão a todos vocês que estão aí desse lado, jogada boa, gostei dela. E aí, jogada boa, Fernanda. Mas e amanhã? Amanhã a gente tem mais uma jogada aqui no 365, aberturas de tarô. Além de ser uma nova jogada amanhã, a gente começa uma nova semana 20. Amanhã a gente vai ter começo da semana e olha quantas, mais 7 aberturas, né? Duas que eu sempre dou um respiro entre uma semana e outra, e aí eu trago algumas coisas que eu mesma posso resolver, e mais 5 aberturas sorteadas para 5 queridos lá do 365 WhatsApp do Tarô. Então a gente vai ter oráculo diário, situação X, tirada espelhada, cruz de mandrágora, as 4 quadras, viagem no tempo e roda da sorte. Combinado? Te espero por aqui no 365 Aberturas de Tarô. Valeu, gente boa! Um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Feliz dias, já foi, das mamães, mas foi ontem. Ainda estou dando um beijo para todas as mamães. Valeu, tchau.